ela vai comprimir a movimentação de mercadorias para obsoletar, para criar novas mercadorias, de tal maneira aumentar não só a produtividade e a mais-valia, mas do ponto de vista de produção de riqueza, mas também a mais-valia financeira. Ora, de pronto, esta primeira compressão se faz presente na produção real de valores, o que implica uma desregulamentação das relações de trabalho, daí a precarização, a exigência de reformas da República, com consequências para a universidade, né, e o aumento em investigações investigações aplicadas que agreguem valor ao capital, intensifiquem o trabalho de todos, para aumentar o valor agregado do capital e dar resposta a toda essa compressão. Isto que é não atentar contra a ordem. Lula aceitou este modelo escolhido pelo grupo do Fernando Henrique Cardoso. Mas foi além. Ele percebeu que não bastava o desmonte do Estado, né, pelas privatizações, empréstimos do BNDES e mil coisas, a lei de responsabilidade fiscal, não bastava aquilo. Até porque a base de Fernando Henrique Cardoso era puramente de representantes do capital financeiro. Lula percebeu que aquela situação não duraria muito. Imediatamente ele faz uma nova aliança, que, na minha opinião, tem muita inspiração no que eu disse primeiro acerca da luta de classes em França, de Marx, né? Ele vai fazer uma aliança com a indústria, eu vou dizer, no Brasil e não brasileira, porque existem as de capital nacional e a grande maioria de capital internacional. E sempre amalgamando tanto o capital industrial quanto financeiro, com predominância do segundo. Ao fazer isso, os empresários passaram a ser base política do PT até então. E Lula, pela sua própria história de vida, sabe que existe um campesinato, sabia que existia um campesinato, estou fazendo analogia, no Brasil, que não era de pouco tamanho, representavam 60% da população brasileira, tinha um recorte social, né, e um recorte regional, que estavam no Nordeste. Então ele inaugura, pelas reformas do Estado, e depois essa matriz vai para todas as instituições republicanas, um novo paradigma político, que conjuga políticas universais e estruturais e políticas focais. As políticas estruturais universais vão para a gestão econômica do Banco Central e para as políticas setoriais em geral das áreas econômicas. O que é que ele vai fazer? Como que o André Singer defende isso? Com o Bolsa Família, há questões positivas, mas quando comparada com as perdas, ficam quase nada, né? O Bolsa Família, de fato, para esses 60%, o campesinato de Marx, significou muito. Não há dúvidas que, durante os 8 anos de mandato de Lula, o salário mínimo aumentou acima da inflação algo próximo de 15%. Mas e se percebe que esse aumento é pouco considerado com os segmentos sociais, mas para aquele campesinato de Lula fazia muita diferença. Depois ele incentivou o crédito, especialmente o consignado, porque nós temos, pela nossa história, muitos funcionários públicos. O Estado, de fato, é grande, né? Mas se funcionasse, estaria ótimo. Então, esses empréstimos consignados aqueceram o mercado
E se era uma motivação política, também era uma demanda econômica do modelo adotado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E isto movimentou a economia brasileira, que apesar da crise internacional, a gente conseguiu sobreviver de alguma forma. Agora, todo esse cenário, eu estou contando rapidamente, estou preocupado com o tempo. Eu sei que eu falo muito, meu Deus, essas novas tecnologias, eu ando com um trauma delas, sabe? Então, Lula, eu acho que a demanda, essa escolha desse campesinato brasileiro, é a grande base que se inicia em 2006, quando ocorre um realinhamento eleitoral. Se havia uma polarização lá no Colégio Sion, quando se funda o PT, que era política, e quando se percebia o perfil do eleitorado, eram os que tinham maior escolaridade, eram os que tinham maior renda familiar, eram os intelectuais que lá estavam, etc. A partir de 2006 se percebe exatamente o oposto, embora isso seja criticado por Francisco de Oliveira com dados. Então, ali está... me perdi aqui um pouco. Bem, o eleitor... Isso, exatamente. Há uma mudança do perfil do eleitorado, porque o Lula vai buscar nesse campesinato. E com um acordo com os empresários, ele cria o que vem sendo chamado de aliança produtiva. Porque há muitos outros, esses trabalhadores que eram invisíveis, se tornam trabalhadores com carteira assinada, mas com baixíssimos salários, com trabalhos absolutamente precários, que exigiam muito menos do que a qualificação desses trabalhadores poderia desenvolver. É justamente aí que entra um outro interlocutor do André Singer, que é o Rui Braga. Ele disse, isto é característica do capitalismo, é lá do campesinato de Marx, e por aí afora ele vai se contrapondo ao André Singer. Quando a mídia entra nessa questão, ela sempre, que dados ela dá? Aumentou em 30% o emprego de carteiras assinadas. Você está criando uma classe que é o precariado. Começa com o neologismo, mas a história vai enchendo de conteúdo este neologismo. A ponto de hoje nós já estamos podendo ter 3 correntes que estão tentando entender o que está acontecendo no Brasil hoje e que nos leva a essa situação do Belete sair daqui para ir ao médico com a pressão naqueles níveis que estava. Ora, dada essa compressão, então Lula, vamos tentar fazer uma pequena síntese para ir à frente, chegar no meu tema finalmente. Lula continua com o modelo adotado por Fernando Henrique Cardoso. Entra nada, a nossa economia gira por essas estratégias, tem sustentação política no capital financeiro, no capital industrial e deste campesinato que eu tenho chamado de invisíveis do Lula. Então, Lula acaba se tornando um mito, e parece que o Brasil precisa de mito, precisa de Ayrton Senna, precisa de Pelé, precisa de Ronaldinho, a mídia produz a nossa cultura mediática, salvador da pátria, até a Globo fazia isso daí, quer dizer, nós precisamos de mitos. Lula acaba se tornando um mito, mas não é só por causa da mídia, que a gente tanto critica e deve continuar criticando. Esta ação de trazer a cena política pela inclusão, pelo consumo migalhado e por um trabalho precário, este povo, a classe tem que estar inserida, uma classe social tem que estar na produção, se reconhecer como trabalhadores na produção e na política conseguem se identificar como classe e ter um projeto político. Esses invisíveis nunca tiveram isso.
Quem é que vai dar o projeto de país para eles? Um salvador da pátria. Quem era esse salvador da pátria? Alguém que viera de onde eles estavam. Lula. Então, o lulismo é algo para além do Criador, é uma criatura para além do Criador. Assim como no âmbito da América Latina, o chavismo é algo para além do próprio Chaves. Né? Voltando, em 2006, então, há um realinhamento eleitoral, e esse conceito nas ciências políticas é de longo prazo. Né? Muitos cientistas políticos lançam mão de um exemplo histórico nos Estados Unidos, que é Roosevelt, cujo realinhamento eleitoral durou 60 anos. Né? Agora, o realinhamento eleitoral do lulismo teria começado em 2006, pelo que o Lula teria feito no primeiro mandato. Quando nós observamos prospectivamente 2006, apesar do mensalão, o homem continuou com toda aquela popularidade. Se hoje em dia perguntarem, apesar do que a mídia tem feito e confundido mais a própria esquerda, de fato, né? Ataca o Lula, então acaba achando que o Lula corrobora o mito Lula, o movimento cultural e antropológico lulista, e vai além. Esse lulismo orienta um novo estágio histórico e um projeto para o Brasil, com consequências muito perversas para todos nós. A mídia confunde, mas há uma base. Esses 60% que foram incluídos se tornaram atores políticos e assumiram como projeto de Brasil o que era proposto por Lula. Então, a continuidade da predominância financeira e tudo o que isto significa, que eu tentei mostrar no início. Aquelas compressões, o próprio Havel vai chamar da compressão espaço-tempo. E as diversas reformas na República Federativa Brasileira, que começou com a reforma do Estado já bem antes de 1995. E, consequentemente, vai entrar nas instituições republicanas referentes à educação. Esta é uma questão fundamental de ser tocada. Na educação básica, se vocês observarem as dissertações e teses que têm sido feitas em diversas áreas, se percebe que se busca uma nova sociabilidade do trabalhador, a formação para a produção, para a vida produtiva, né? Mas de uma maneira absolutamente instrumental. Né? Quando se pensa na universidade, o que se percebe é que todo aquele movimento de compressão chama a universidade para ter um novo papel no mundo produtivo, né? Um novo papel social, que é produzir essa nova sociabilidade, e um novo papel político, principalmente as universidades federais, né? De cumprir, de um lado, eu tenho defendido a tese de que a universidade pública, mas com mais força, as universidades federais, têm cumprido o papel de agência executiva de políticas de competência do Estado. De um lado, é o empresariamento do conhecimento pelo modelo adotado por Fernando Henrique, e de outro, a certificação em massa, que é para dar conta do campesinato de Marx ou dos invisíveis de Lula. Então, se nós observarmos, o reúne, na parte pública, o reúne as ações afirmativas, né? Na iniciativa privada, o ProUni, o Pronatec na educação profissional, a abertura de diversas FATECs no estado de São Paulo. Peguem o Programa Mineiro de Inovação, o que ele é, se não pegar os melhores pesquisadores das áreas duras e colocarem nesta direção. Vejam os editais da FAPEMIG, vejam os editais do CNPq, vejam o modelo de avaliação da CAPES, se não caminham todos nesse mesmo sentido. Então, a universidade, principalmente as universidades públicas, especialmente as federais, elas passam a ter um novo papel social, por criar uma sociabilidade que eu gosto de dizer
que é o trabalhador só, mudo, né? Ele não reivindica mais, né? Só mudo e sem sentimento de pertença a qualquer coletivo. Nem mesmo a universidade, em face de que a cultura da instituição pública no Brasil hoje leva ao individualismo total. Isso explica muito do que o Ricardo está passando hoje. Ou eu estou sintetizando na figura do Ricardo, mas estou dizendo, olha como que uma porcaria de uma federação, que representava menos que 5% da ordem de grandeza de 60 IFES, decide no lugar dos outros 50 do restante. E o Estado aceita, quer dizer, não há mais forças. Como a classe está... As classes sociais do Brasil existem, mas estão quase que sem capacidade de se organizar. E quem está organizando os projetos para o Brasil é esse campesinato de marcos invisíveis de Lula. E nós, na universidade pública, estamos contribuindo para isso. E intensificando o nosso trabalho na outra direção do empresariamento do conhecimento para atender as demandas do capital financeiro e fazer rodar a economia, controlar a inflação. E, se vocês olharem o orçamento de 2011, num disco de pizza, 43% do orçamento de 2011 foi para a gestão da dívida pública interna e externa, para garantir a paridade cambial e para garantir o controle da inflação. E ainda que tenhamos abaixado os juros progressivamente de um tempo para cá, nós continuamos com os juros mais altos do mundo, né? Justamente para atrair esse investimento externo direto para o Brasil, para rodar a economia brasileira. Isto é que o Carlos Nelson Coutinho vai chamar, e a Leda Paulani, vai chamar de servidão financeira. Há um texto muito interessante da Leda Paulani, em que ela diz assim, da teoria de dependência de FHC à servidão financeira de Lula, de FHC e Lula. Ou seja, nós estamos mudando e tendo um projeto de país cujo Estado não tem soberania, a soberania está no Banco Central com toda a autonomia e impõe a servidão financeira que nos faz mudar todas as instituições republicanas. Isto é muito importante de se colocar em destaque. E é isso que vai nos impor, de um lado, os jovens professores. Não é a minha geração, acho que dos meus colegas aqui também não é. Nós temos direito à integralidade da aposentadoria. E outros direitos que os colegas que entraram com o Reúne não têm mais. Por isso que dizem assim, olha, o PT se tornou, os grandes quadros do PT, como Berzoini, por exemplo, se tornou grande administrador, Palocci, grandes administradores de fundos previdenciários, que são colados aos fundos mutuais mundializados e que se voltam contra o Brasil. Isso aconteceu no governo PT. E a Dilma complementa isso, com o que eu chamo de PEC da Bengala, que foi em dezembro de 2011, quando cria o Fundo Previdenciário para o funcionalismo público, que para poder ter a integralidade na sua aposentadoria, deve pagar um fundo previdenciário estatal para tê-la. E é interessante que tem dois tipos de fundo previdenciário. Um é o de benefícios obrigatórios. Então, o risco na aplicação financeira e da contribuição do trabalhador é do Estado ou dos fundos privados. E tem um outro modelo que é de contribuições obrigatórias. O que foi aprovado pela Dilma é de contribuições obrigatórias. O que significa o quê? O risco para não quebrar é nosso. É do trabalhador. Ou seja,
Se num cenário criado pelos economistas de um fundo mutual que administra o fundo previdenciário estatal, esse cenário é negativo para o Brasil, se aumenta a contribuição mensal do funcionalismo público, particularmente nosso. Então, nós ficamos absolutamente reféns disto, desta situação. E temos que, para trabalhar, conseguir financiamento, consultoria em determinadas áreas, produzir, produzir, produzir e produzir. Esta é uma questão importante, que os nossos colegas mais jovens não têm. E outro é a contradição que se estabelece entre as expectativas do recém-doutor, que se matou durante o doutorado, para escrever, para fazer a tese bem feita, etc. e tal, e é contratado numa universidade federal. Onde ele vai dar aula? Na graduação, primeiro, já pensando na pós-graduação, mas ele não vai mais ter os alunos que nós tínhamos há 10 anos atrás, que já criticávamos. Ele vai ter os alunos que são oriundos do Reúne. Acho que eu não preciso falar sobre o Reúne mais hoje em dia. E mais agora, esta lei que funciona já a partir desse ano, que é 50% das vagas das universidades federais para a rede pública. Eu fico assim esquizofrênico em relação a esses, tanto ao Reúne quanto às ações afirmativas para as vagas. Porque é uma coisa positiva, mas não é algo que resolve estruturalmente a questão que foi colocada para esse momento do capitalismo brasileiro. E quem está pagando essa conta são os trabalhadores em geral, e no âmbito da educação, são os professores, os pós-graduandos e os próprios alunos. Cada vez mais, na própria universidade pública, nem me refiro mais ao setor privado, a educação se torna um fetiche. Quando o Reúne impõe que você não pode reter mais que 10% de alunos ao final do curso. Quem é esse aluno? É o aluno que trabalha o dia inteiro e chega para assistir a aula 19, 15 e vai dormir meia-noite para trabalhar no dia seguinte e vai estudar no final de semana. O que é que se pode esperar? Essa medida tem um caráter eminentemente... Ela tem uma positividade que, pelo menos, se expande, e esse é o grande discurso. Há também uma dimensão econômica que é consolidar o campesinato ou os invisíveis de Lula, do ponto de vista econômico, e criando um exército de reserva que é necessário que haja sempre este campesinato, que vem desde o século XIX ou antes, e ao mesmo tempo tem uma função política muito grande e cultural de criar esse movimento antropológico que é o lulismo. É assim que eu tenho interpretado essas questões, e como que este movimento maior nos impõe certas coisas que nós acabamos não percebendo, se não fizermos essas devidas mediações. E eu acordo 5h30 da manhã hoje, quando o Carlos chega no hotel, eu estava trabalhando ainda. Não no contexto da Universidade Federal de Uberlândia, mas no contexto de um projeto, de um seminário nacional que haverá em maio na UFSCar, no contexto de uma coletânea do GT11 da Amped, no contexto de um projeto nacional. Era isso, tinha 30 e-mails para responder ali, e eu estava mandando ver ali. É inacreditável, quer dizer, eu já não tenho, o Beleto é mais novo do que eu já não tenho mais idade para isso, não tenho mais fôlego, não tenho mesmo. Agora, muito interessante a análise que o Chico faz, só para contrapor a uma tese do André Singer, que diz o seguinte: a polarização que outrora era política e que consistia na alma do Colégio Sion de 2002, que era anticapitalista, etc., etc., todos conhecem, quando o PT era um partido político e ideológico.
Não é? E depois, segundo o André Singer, tem duas almas, a do Colégio Sion, de 1980, e a do Diretório Nacional, que se reuniu no Ibirapuera em 2002. Então, tem duas almas o PT. Mas, na verdade, para mim, um é espírito e outro é corpo. Né? Essa contradição, para mim, é falsa. O que existe mesmo é o PT corpo. O que está na Fundação Perseu Abramo é o que todos gostaríamos que fosse, que é a alma do Colégio Sion. Só a alma. Né? É uma epifania. Mas o Chico, ao falar dessa especificidade que vivemos, dessa especificidade do capitalismo brasileiro que vivemos, ele, que é um assaz empirista, né, sociólogo, que para fazer mediações ele vai ao empírico e usa seu tremendo acúmulo de conhecimento sobre o país, ele diz o seguinte sobre o lulismo. Né? Caso o programa Bolsa Família experimente uma grande ampliação, o que será simplesmente com uma redução de 0,1%, veja, para aumentar o Bolsa Família, etc. e tal, bastaria uma redução de 0,1% do superávit primário, que é a imposição da ordem, como eu estava dizendo anteriormente. Os fundamentos da hegemonia às avessas, que é o que ele chama o lulismo. Eu tenho 5 minutos agora. Cadê? Consolidando. Trata-se de um fenômeno novo, que exige novas reflexões. Não é nada parecido com qualquer das práticas de dominação exercidas ao longo da existência do Brasil. Suponho também que não se parece com o Ocidente, com que o Ocidente conheceu como política e dominação. Não é patrimonialismo, pois os administradores dos fundos de pensão estatais que eles gerem é capital dinheiro. Então não pode ser patrimonialismo, não é patrimônio. Não é patriarcalismo brasileiro, tipo Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, porque não é nenhum patriarca que exerce o mando, nem a economia é doméstica, no sentido do domus romano. Embora na cultura brasileira o chefe político possa se confundir às vezes como pai, que é o caso de Getúlio Vargas, que foi apelidado pai dos pobres. E Lula pensa tomar-lhe o lugar, mas o que ele gere com sua classe é o capital. Né? Não é populismo, como sugere a crítica da direita, e mesmo alguns setores da esquerda, porque o populismo foi uma forma autoritária de dominação na transição da economia agrária para o urbano-industrial. E o populismo foi, de uma forma autoritária, enfatize, a inclusão sui generis da nova classe operária, desbalanceando a velha estrutura de poder no Brasil e deslocando fortemente os latifundiários da base da dominação. Nada disso está presente na nova dominação. Então é interessante como o Chico ele traz dados empíricos, traz reflexões teóricas que vêm sendo apontadas anteriormente, vai dizer, não é isso, não é isso, não é isso. E vai apontar. Eu acho que não existe um instrumental teórico ainda acabado para se compreender isto, né? Mas há um ponto de partida, que é Gramsci. Né? E o conceito de hegemonia, revolução passiva, por aí afora. Em seguida, acho que Carlos Nelson Coutinho, ele tem um texto muito interessante nesse livro Hegemonias Avessas, que é a hegemonia da pequena política. O Gramsci ele diz assim, a grande política. E aí, então, a hegemonia e a revolução passiva tem no largo período histórico,
pode ser considerada. Por exemplo, a restauração napoleônica, ela é, como o próprio nome está dizendo, restauração de um movimento jacobino que vem de baixo. Então, a restauração, né, e, em seguida, a renovação. Na renovação, ela é feita pelo alto, e, ao fazer isso pelo alto, mantém-se a estrutura, mas algumas das reivindicações solicitadas no momento jacobino de instabilidade social são atendidos. Então, esta é a grande política que ele chama. Mas ele diz assim, a hegemonia também se põe na pequena política, que é no Senado, no Parlamento, nas instituições republicanas, se constrói na pequena política, do aceitar a grande política e administrar como aquilo tivera sido dado e não histórico. Acho interessante esta reflexão do Coutinho. Ele diz, o lulismo é fazer da pequena política a grande política. Né? Que é não atentar contra a ordem. Nós aceitamos isso e a solução está em administrar, dentro desse projeto, a extrema pobreza, o social, a saúde, etc. e tal, e, ao mesmo tempo, alimentar o capital financeiro. Isto é o substrato histórico essencial do lulismo, que não é ainda apanhado na maioria das pesquisas, principalmente na educação, quando se estuda a intensificação do trabalho nosso, dos nossos alunos, a nossa formação e a precarização das relações de trabalho por diversas formas, mas principalmente pelos fundos previdenciários e fundos mutuais. Então, o que o Carlos Nelson Coutinho, sem muita empiria, assegura é que o lulismo é exatamente isso. A grande política é só fazer a pequena política e não criticar a grande política que foi feita nos últimos 25 anos no Brasil. Essa é a tese do Coutinho. Então, veja que eu apresentei 3 visões do que está acontecendo. Agora, ainda que elas sejam, às vezes, complementares e, às vezes, dão uma arestada uma na outra, né? Há uma coisa comum, com diferentes nomes, e o precariado. Ele sustenta politicamente, ele se submete, ele se aliena. Isto, que já era colocado como campesinato no 18 Brumário, ele está sendo sistematizado, ele se torna um agente político no Brasil de sustentação dessa esfinge, né, que é o lulismo. Ora, é óbvio que a universidade agora ela é trazida ao centro desse debate do lulismo, dentro desse direcionamento. Além de tudo, surgem os cursos de Universidade Aberta do Brasil, cursos de conselheiros municipais, curso de EAD, pedagogia da terra, que não faz outra coisa senão minar, acho que o único movimento social que ainda restava ideológico, que é o MST, porque o pedagogia da terra contribui para isso, a agricultura familiar contribui para esses assentamentos, a educação nos assentamentos contribui para isso, a piscicultura familiar contribui para isso. Então, há uma desmobilização deste único movimento que restaria, assim, um suspiro de projeto de sociedade, diferente desta oficial. E nós, se não compreendermos esse contexto e ver que, com mediações, tudo isso chama a universidade para atuar tanto para os invisíveis, Reúne, ProUni, Pronatec, agora as ações afirmativas, etc., 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 também põe
a pesquisa aplicada, pragmática, instrumental, pelas leis da parceria público-privada, lei de inovação tecnológica, lei do bem, a serviço do capital. Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, que acho que eu já até citei aqui, que é o Laboratório de Luz Cicroton, acho que é o nome. Tem um N que eu sempre falo mais. É uma ideia do Rogério Cerqueira Leite, não é ONG, é uma fundação pública de direito privado. Os pesquisadores têm um salário determinado, mas ganham por projeto que eles recrutam. Então, eles começaram, e tem um departamento muito... Essa palavra é boa, eu não gosto, raramente eu uso, mas eu vou usar intencionalmente. Proativo, de aproximação com o setor industrial de Campinas e região e São Paulo. Então, na primeira fase desse laboratório, os contratos eram com a Bosch do Brasil, com a Hewlett Packard do Brasil, tudo do Brasil. Quando as matrizes percebem o que esses pesquisadores estão fazendo, eles arrancam a subsidiária nacional e se tornam eles mesmos clientes do laboratório. Agora, imagine, Robson, você sabe, nossas pesquisinhas da nossa área custam quanto? 150 mil ou 200 em 2 anos. Né? E a maioria dos pesquisadores brasileiros tem um pouco no horizonte, na humanas isso, e nas ciências duras um pouco mais. Aí vem a Bosch Corporation. Olha, nós temos esses problemas de natureza mundial, no México, não sei onde, etc. e tal. Sua equipe parece responder bem, então nós vamos ampliar o seu laboratório em 3 milhões de dólares. Né? E durante o período de 10 anos, que é isso que nós queremos como resposta, e quando tiver respostas parciais, vocês nos passam, né? Você receberá 3 vezes o seu salário como bolsa, mediado por uma fundação que eu não me lembro agora. Não sei se é a Ford Foundation ou outra fundação. O que o pesquisador vai fazer? Vai falar não? Pega na hora. Então, há um movimento subterrâneo de levar o que nós produzimos aqui para a matriz, que se transforma em produto e volta para nós. Isso está no âmbito da academia. E se o laboratório de luz ele tem seu quadro próprio, ele conta com 90% do total de pesquisadores subcontratados da Unicamp, da USP, de diversas universidades do estado de São Paulo. Agora, isso é o laboratório. O laboratório só podia sair da cabeça do Rogério Cerqueira Leite porque ele está à frente do tempo nosso, né? Pelo menos nessa área tecnológica. Mas mostra um modelo, a categoria mais avançada de desenvolvimento histórico para a universidade pública. Isso é o que nos resta para o trabalho. Como resolver isso? A greve mostrou que a fragilidade sindical e política é total, pelas razões já apontadas. Uma que eu não apontei é a questão do fundo previdenciário. No livro tem um ensaio muito interessante da Catherine Sauviat. Eu não sei se é no Finança Mundializada ou se na financiarização. Como é que é? Mundialização das finanças, finança mundializada ou financiarização do capital. Em que ela diz assim, olha, os fundos de pensão alteram estruturalmente as relações entre as classes capital e trabalho. Se outrora o trabalhador comparecia às assembleias para defender os seus direitos sociais de trabalhador, face a ele pagar um fundo de pensão para garantir a sua aposentadoria, ele tem ido à Assembleia agora
para defender seus direitos de propriedade das ações que ele tem e tentar intervir via sindicato para que o investimento seja em fundos conservadores que rendam menos, mas garantam a integralidade, ao invés de investir em fundos arriscados com alta rentabilidade. Então, isto, do ponto de vista estrutural, com muitas mediações sociológicas, obviamente, poderia explicar essa fragilidade da real esquerda no mundo, particularmente no Brasil. Então, sem contextualizarmos tudo isso e a mudança da cultura que aconteceu na Universidade Federal, nunca teremos uma ideia completa de por que o Belete teve que sair daqui, né, e correr para o médio, porque a pressão dele de manhã estava 17/11, se não me falha a memória. E eu dizia para o Lucena que eu percebo que eu estou tenso quando acontece uma coisa comigo. E já estava acontecendo hoje de manhã também, entendeu? E creio que cada um sabe. O Belete me disse ao final, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Aprendendo a lidar dessa maneira, eu não quero aprender a lidar com essa maneira. Na hora que a coisa estoura é que eu vou cuidar. Eu vou trabalhar não no tempo econômico que ficou imposto à universidade. Eu quero trabalhar no tempo da produção de conhecimento. Ela é diferente do tempo econômico, porque o fim do tempo econômico, né, não é bem um tempo. O tempo é criação do capitalismo para a produção de mais-valia, de lucro, etc. O tempo, como diz o Antônio Cândido, é o tecido da vida. Não importa 30, 40, 50, 60 anos. Se vamos tecendo nossa vida de forma humana, isso é muito bom. Estamos de bem com a vida, né? Não com pressão alta. Aí ele disse assim, não, é só amarrar a boca, é fechar a boca. Tá, então por que a boca estava aberta antes? Deve ter uma ansiedade prévia que leve, provavelmente, estou aqui especulando, né? Eu tenho esse problema, tanto que tenho 100 quilos e sou fortinho, para não me chamar de gordo, né? Senão eu tenho que assumir e tomar providência. Agora, isso nós não percebemos. Os meus orientandos estão todos desesperados, dá dó dos meninos. Porque eles estão na mesma lógica. E quando se observa a graduação, a lógica é a mesma, porque a iniciação científica, primeiro ela tem 4 modalidades agora, né? As ações afirmativas, notem de novo aquele desenho do lulismo. As ações afirmativas, para quem seriam destinadas. A de desenvolvimento tecnológico, está claro também, né? A escola, quer dizer, a acadêmica, que é para alimentar o senso da academia. É a brecha, quem sabe, né? Mas ela ganha uma nova cultura, uma nova concepção de iniciação científica, porque ela é feita e desenvolvida pelos alunos, mas sempre amarrada a um projeto de pesquisa de um professor na pós-graduação, bolsista de produtividade, que publica feito coelho se procriando, não é? E é individualista, é aquele cara que abre o computador em vez de se olhar no espelho de manhã, entra na plataforma Lattes, no currículo Lattes dele, pergunta as Lattes meu, existe alguém mais produtivo do que eu? Quer dizer, aí ele vai passar isso para o aluno dele, na sala de aula, na iniciação científica. Então, isto também se põe por esta via. Uma doutoranda minha defendeu há pouco tempo, tentando compreender isso na Universidade Estadual de Londrina. E fica muito claro como que a iniciação científica tem um papel fundamental para a mudança que está acontecendo na universidade como um todo. Assim como a pós-graduação é o polo irradiador disto,
né, e mexe com o corpo docente, com severas, perversas consequências para a esquerda a esse projeto de universidade, né, a graduação a avaliação da CAPES produz os jovens doutores que estão atendendo o Reúne. Uma entrevista de uma aluna minha que está estudando esses jovens doutores no doutoramento, o menino é doutor há 3 anos, né, não escreveu nenhum livro, que para nós é super importante, né, mas já tem 55 artigos, dos quais 5 são em revistas nacionais. Os outros 50, tudo na World Web of Science. Né? E dizendo para ela na entrevista, a CAPES é muito boazinha, passa muito mão a mão na cabeça da gente. Tem que aumentar esse sarrafo aí. Que isso? Tem que publicar 3 artigos cada triênio de avaliação numa revista bem avaliada? Tem que publicar 40. Então, este é o perfil dos nossos futuros colegas. Criando uma divisão entre eles, aqueles que não conseguirão entrar na pós-graduação e aqueles que conseguirão. Os que conseguirão vão jogar a graduação às favas, ou vão usar como mão de obra barata a iniciação científica, né? E vão se dedicar ao Reúne. Está aí a nova universidade feita de outra maneira, por necessidade estrutural deste contexto que é o lulismo. Teria muito mais coisa para dizer, mas posso desenvolver no debate se houver tempo. Muito obrigado. De novo, agradeço à comissão organizadora. Era isso que eu ia falar primeiro, mas eu esqueci. Né? Fabiana, o Bosco. Parabéns à comissão organizadora, Fabiane, o Bosco, o Robson, o Carlos. E os colaboradores, que eu não vou ler, senão são muitos, certamente trabalharam bastante. E os grupos de trabalho que se juntaram, como bem ressaltou o diretor da faculdade, velho amigo nosso também, o Belete, né, já acusando um certo descontentamento pelas contradições que vivemos na universidade pública, e, particularmente, eu estou muito feliz de ter estado aqui e ter dito que eu venho pensando sobre essa questão, né, desde o último livro, em 2009. Eu estou preparando a consolidação de 25 anos de pesquisa neste tema, que eu termino esta pesquisa agora, tenho uma entre-safra e saio para pós-doc na Universidade de Londres por 1 ano. Lá eu quero consolidar tudo isto, que eu acho que o lulismo vai estar mais claro para a gente do ponto de vista histórico, ele está em movimento ainda. Os reflexos do lulismo para a universidade pública também estarão mais consolidados. Tem muita coisa iniciando que nós não temos evidências empíricas para poder ter para analisar. Então, eu espero que daqui 1 ano e meio essas evidências existam e eu possa reescrever cada um dos livros que representaram fases de 3, 4 pesquisas, às vezes, para se tornar um livro. Né? Enquanto que os artigos que eram parciais tinham mais valor do que os livros. Para o Lattes, para conseguir financiamento, bolsa para os orientantes, etc. E tal. Para nós, muito mais importante os livros. A ideia é da trilogia, né? Novas faces da educação superior. Trabalho intensificado nas federais. O terceiro, que finalizaria a trilogia, finalizaria um programa de pesquisa de 30 anos. Que eu comecei com o Valdemar, passei com o Celso Ferretti, pelas diversas instituições pelas quais passei, mas fui caminhando atrás dos prejuízos. Não é à toa que eu saio do doutorado em educação, como ela disse, né?
vou para a sociologia política, depois para a economia, porque todo mundo falava, a reforma do Estado é isso, as consequências são essas. E eu perguntava, por quê? E não sabia responder. Aí eu fui ter com a Leda Paulani, na USP. Sofri que nem um condenado. Nem os meus alunos de pós-graduação, assim, que foram, infelizmente, formados pela escola pública, né, que ficam angustiados diante de uma fala mais simples do que essa. Eu acho que essa queria ter mais tempo para poder fazer as mediações. Eles ficam angustiados, eu percebo, chamo, vai lá na minha sala, vamos bater papo, leia isso aqui, explico, etc. E tal. Então, eu gostaria de ter esse ano em todo, longe de tudo, né? Dedicar 6 horas ao dia apenas a esse trabalho e reescrever livro por livro e consolidar neste último. Né? A partir de então, eu acho que nós teremos uma ideia mais constante do que é o lulismo, as consequências para a República Brasileira, particularmente para a Universidade Pública. Me chamem que eu virei com prazer falar aqui quando eu voltar. Tá, ok? Muito obrigado, muito contente de ter estado aqui. E ainda continuar. Muito obrigado. Agradecemos ao professor João pela disponibilidade e por essa análise, para que a gente possa pensar realmente essa questão da instituição pública. E aí, enquanto nós esperamos aí a participação, vamos fazer aqui em blocos, né? Talvez começando com um bloco de 3. Vocês podem escrever aí na pasta bloquinho, ou podem vir aqui à frente, fazer perguntas, sejam bastante breves, né? O professor daqui a pouquinho tem que viajar, então não podemos estender demais. Mas enquanto o pessoal se organiza, professor, nessa sua pesquisa da pós-graduação, eu achei um artigo interessante aqui, da Educação em Revista, da UFMG, em que os pesquisadores discutiam a questão do trabalho voluntário dos aposentados. Nessa sua pesquisa, você contemplou essa categoria? E aí, como que fica essa questão dessa precarização? Se é fato na sua pesquisa, você abordou isso ou não? De uma pesquisa passada. Então, professor, essa pessoa aqui, ela não colocou o nome. Então, se alguém quiser... Quem foi que colocou essa aqui? Não? Escreveu em azul aqui, mas enfim. O senhor disse que o Lula não atentou contra a ordem, mas foi além. Na sua visão, o que ele poderia ter feito e não fez? O que ele fez e não poderia ter feito? Alguém quer se identificar? Quem fez isso aqui? A pessoa? Você, Ana Paula? Ele saiu. Pena. E a outra pergunta, quando se analisa o orçamento público via PLDA, deve ser isso, a recomposição das verbas das instituições federais de educação superior foi infinitamente inferior à proporção de vagas e cursos via pactuação do Reúne. Aliás, o Reúne já estava esquecido no governo Dilma, restando apenas os milhares de órfãos em um canteiro de obras inacabado, escassez de professores e demais profissionais. Como ampliar esse debate sem contribuir com a intensificação do próprio trabalho? Essa pessoa também não se identificou. Foi a Jaqueline, da UFTM, sua seguidora lá no Facebook. Ok. Acho que Lula faz aquilo que o Nelson Coutinho indica, porém sem muitos dados empíricos. Daí eu achar que realmente o Chico tem razão, precisamos esperar um pouquinho, buscar evidências para ver se o Coutinho tem razão, se o Rui Braga tem razão, a partir do que expõe o André Sinja. Né? Qual é a hipótese do Coutinho? Existe a grande política que eu tentei dizer em traços largos do que se trata. Né? Você tem que pegar 2 séculos, por exemplo, a transformação do feudalismo e a Revolução Burguesa na Europa, ou nos países centrais, federalismo nos Estados Unidos. Isso é a grande política. Né? Que dá a ideia de hegemonia, de construção da hegemonia, de construção de instituições, etc. E tal.
Mas indissociável a hegemonia da grande política, existe a hegemonia da pequena política, das articulações, das alianças, etc. e tal, para ter o apoio político e o capitalismo se sustentar. Ambas não se dissociam e se relacionam de forma diferentes, dependendo da cultura, da especificidade do capitalismo de cada país, num contexto de capitalismo mundializado. Para o Carlos Nelson Coutinho, o que aconteceu? Com o lulismo, a grande política é o substrato histórico e oculto da pequena política. Então, se cria uma hegemonia da pequena política. Nós aceitamos a ordem. Né? Eu disse isso, era assim a pergunta, né, que você tinha feito. Onde que Lula foi além? Foi além em consolidar e em tornar a pequena política a grande política. Tomando como natural o substrato político da hegemonia neoliberal e da predominância financeira. Não, tem que ser assim. Como é que a lei da Paulani chama? There is no alternative. There is no alternative. TNDE, sei lá. Ela brinca com uma sigla. Não há alternativa, disse o Lula. Havia alternativa. Qual seria a alternativa? É normal, quando há uma mudança brusca eleitoral, todos ficam, sindicatos, movimentos sociais, empresários, financeiros ou industriais, ou ambos, tem todo um rebuliço que prejudica os índices econômicos de um determinado país. Tem que esperar isso acalmar e, se havia um modelo de predominância financeira adotado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que ele não atentasse contra a ordem, né? Porque seria difícil, mas havia possibilidade de se tentar um novo paradigma político. O paradigma político que daí derivou foram as políticas universais de natureza econômica e financeira, de gestão monetária pelo Banco Central, portanto, de perda de soberania do Estado brasileiro e servidão financeira ao capitalismo internacional. Colocar, feito o que a China fez, algum protecionismo, de um lado, e, por outro, com todo o apoio popular que o Lula teve em 2002 e depois em 2006, né, tentar fazer das políticas sociais algo mais universal e não foquista. Ou atacar com o foquismo, mas, paralelamente, trazendo uma política estrutural e universal junto. Chegar perto do que foi o estado de bem-estar social, ali sim uma revolução passiva. Diante do que aconteceu no início do século XX, quando da crise do capitalismo mundializado e a efervescência que surgiu depois com os movimentos operários. Esta é a hegemonia da grande política. Qual foi a restauração? O estado de bem-estar social. Veja que eu não estou sendo revolucionário nem nada. Eu estou com o olhar longe, mas com os pés no chão. Não era possível nenhum socialismo para ser implantado com o Lula, como a alma do Colégio Sion aponta para o partido de classes que supunha ser o PT. Mas, pelo menos, algo aproximado do estado de bem-estar social. Lula perde essa histórica oportunidade no Brasil. Deveria ter tido, ser fiel às bases que o elegeram e levar a cabo, enfrentar o capital internacional na negociação, incrementar as relações internacionais e fortalecer, atacar com o foquismo, sim, porque a dívida histórica social brasileira é enorme e se torna cada vez mais estrutural com o lulismo. Atacar, sim, com as políticas focais, mas, paralelamente e com igual relevância, instituir
políticas universais. Acho que esta foi a oportunidade que ele perdeu. Né? E onde que Lula vai além? Ele cria a aliança produtiva. Quando ele chama os empresários e traz para a sua base de sustentação, aumenta o salário realmente acima da inflação, o salário mínimo, cria o Bolsa Família, ele pega os invisíveis e torna visíveis isso. E diz assim, vamos dar emprego para esse pessoal. Vocês vão ganhar com isto. E para isso eu vou implantar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação com fundo público. Eu estive em Brasília dia 26 de maio de 2010 e ouvi o Lula falar por 1h30 para todo o Ministério, representantes da academia na figura da ABC e da SBPC e e para os grandes cientistas que receberam o mérito científico, que é a maior comenda para o cientista brasileiro no Estado Nacional Brasileiro. Ele é de uma sagacidade, um carisma a toda prova. Se a gente não lê nas entrelinhas, é inacreditável a capacidade do Lula. Eu tinha uma orientanda minha que estava estudando a mudança da função do CNPq na indução de pesquisas. Desculpem, ela só não teve orgasmo. Eu, com raiva, tentando compreender o que está acontecendo. Ele viveu aquilo. Depois ele teve quantas eleições que ele foi candidato a governador em 1982. De lá para cá ele só foi eleito, depois disso, deputado federal, depois ele perdeu até ganhar a primeira eleição. Então a educação política do Lula foi muito grande, a educação do povo na figura do Lula foi muito grande. O que me fez pensar no momento em que ele dizia, eu falei, esse cara leu O Príncipe de Maquiavel. Né? Como foi a abertura dele? Tinha um texto enorme, assim, que o chefe de gabinete da época, que eu não vou me lembrar o nome. Não. 2010, último ano. Dulce. O Dulce deu para ele. Falou, Dulce, põe um site qualquer do Estado, que eu vou falar de improviso. Ele convidou a academia, os cientistas, os pesquisadores, a imprensa, os empresários de capital financeiro, industrial e o próprio governo a entrarem na corte e observarem como se governa. Todo mundo se sentiu rei naquele momento. Essa é a análise que eu faço. E aquela reunião que transformava a política de ciência, tecnologia e inovação de política de governo em política de Estado, ao mesmo tempo construía um consenso entre a academia, o setor industrial e o governo. A indústria e a economia, né, puxam o que deve ser feito. O governo normatiza e usa o fundo público, e a universidade executa. Mais do que dizer amém, executa. Isto tem uma influência fantástica, porque perversa. Porque nós temos que pesquisar não o que nós queremos, e criar não o que nós desejamos criar, mas aquilo que eles querem. É neste momento que no nosso trabalho, que Marx apontava, no trabalho imaterial e de criação, a menor possibilidade de aparecer alienação, acontece o que está acontecendo aqui. A fala do Belletti é fantástica nesse sentido. Né? Então é nisto que eu acho que Lula vai muito além do que Fernando Henrique Cardoso. E detalhe, eu sempre digo isso. Quando teve o embate
eleitoral Serra e Lula, Fernando Henrique votou no Lula. Sabia que Serra não teria as condições, nem técnicas, nem de carisma, e nem do povo se identificar com o Condottieri para que o remédio amargo fosse dado. Agora ele retorna ao PSDB e tal, mas que ele votou no Lula e tinha certeza que o Lula ganharia, e que com o Lula, o projeto que ele formulou durante 8 anos continuaria, eu não tenho dúvida quanto a isso. A outra questão diz respeito ao orçamento nacional, né? E o Reúne, que a minha amiga Jaque, né? Jaque, você tem toda a razão. Por que depois que o Reúne foi implantado, durante os 4, o primeiro Reúne, né? Houve a precarização da precarização pelo Reúne? Porque as reformas previdenciárias não haviam sido feitas ainda. Tanto que durante esses 4 anos, se vocês perceberem, peguem os dados de professores efetivos, inventar substitutos, que já existia, e criar uma nova categoria, que é precário ou temporário, para mim dá no mesmo, né? Até que saísse a PEC da Bengala e que se instituísse o Fundo Previdenciário para a integralidade da aposentadoria. Depois que saiu isso, as contratações continuaram. Então, o orçamento nacional, no que toca ao Reúne e às próprias construções, tem 2 explicações. Uma é essa, que para mim é estrutural. E tem outra que é específica das instituições também. Por exemplo, na UFSCar, eu nunca vi, ela se tornou um verdadeiro canteiro de obras, e ao contrário da Federal Fluminense, que tinha aula em containers, né? Os melhores prédios da Universidade Federal de São Carlos, com data show, arquitetura completamente nova, conforto ambiental, térmico, são do Reúne. Porque tem um engenheiro de produção, que é da minha turma na Universidade de São Paulo, que disse assim, olha, as verbas que chegarem do Reúne, põe numa conta da Pró-Reitoria de Administração e da Reitoria. Ele preparou um cronograma, em cima do cronograma de desembolso do Reúne, eu cobro para fazer isso do reitor, que na época era secretário da Andifes, que o desembolso para o fiscal seja feito tal qual está sendo proposto. Se fizer, eu garanto tudo aqui dentro. Fez uma preparação, administrou a parte financeira, a parte de logística, construção, vá ver ao fiscal, né? Foi utilizado, né? Então tem essa questão estrutural, que tinha que passar a PEC da Bengala, mas tem também as questões específicas. Não dá para analisar tudo por cima. É lógico que por cima é a grande política. Embaixo é a hegemonia da pequena política. Então é assim que eu explicaria essa questão do Reúne. Agora, e as consequências para o trabalho? Eu estou sempre puxando isso. O tema aqui é trabalho e educação, né? O Reúne se consolidou fortemente na UFSCar, né? Com as consequências que nós já comentamos agora e poderíamos comentar muito mais. Então, quem for estudar o Reúne tem que conhecer esse movimento. Senão não dá conta de compreender o Reúne. Aposentados e colaboradores. É tão legal falar sobre isso, né? Tem uma pesquisa, a pesquisa que o Beletto me deu o prazer de fazer parte, né? Eu terminei em dezembro de 2011. Era uma pesquisa que tinha como sujeitos aposentados que estavam na condição de colaboradores, aposentados que estavam na iniciativa privada, aposentados que foram para outra instituição
pública, aposentados de fato e pessoas que tinham o famoso abono de permanência, que hoje não existe mais. Ou seja, eram os professores com condições de se aposentar e não se aposentavam. Só iam sair pela compulsória. Esta foi minha amostra, né? Mas aconteceu tanta coisa interessante que vocês não têm a menor ideia. Ou há uma grande parcela que não consegue aceitar essa nova cultura sobre a qual nós falamos até agora. Sofre muito. Na UFMG, uma senhora que é fundadora da FAI UFMG, disse assim, o tal coordenador do programa entrou na minha sala sem bater na porta, pediu para entrar no currículo Lattes e disse assim, com esse currículo Lattes, a senhora quer permanecer na pós-graduação? Este é um exemplo de alguém que tinha condições de se aposentar, mas queria continuar, porque se identificava plenamente com a Universidade Federal de Minas Gerais, e especificamente com a FAI. Então é muito perverso isso daí. Por outro lado, teve um depoimento em que uma professora falou assim, no depoimento nos disse o seguinte, João, você já viu o número de professores que podem se aposentar ou não? Desse grupo de tenho condições de me aposentar, mas não me aposento. Que está fazendo pós-doc? Falei, eu notei isso aí. Notei na minha universidade, mas não sabia que era um fato mais amplo. Assim, sabe o que ela falou? Isso é test drive. O cara sai para pós-doc, então ele volta a trabalhar diariamente, de 6 a 8 horas por dia, vai para casa, vai ler um romance, vai ao teatro, vai jantar, né? Tem final de semana, né? E quando ele está sentindo tudo isto, essa pressão contrária, então ele fica numa contradição esquizofrênica, não é nem contradição, é esquizofrenia mesmo, né? Então, o que ele faz? Ela dizia, ele faz um test drive, ele tira a licença de 1 ano de pós-doc, mas cujo trabalho já está pronto. Muito trabalho durante os últimos anos, ele escreve um relatório antes de sair e sai com bolsa, salário, etc. e tal, e tenta viver encontrar uma forma de viver para além do que o trabalho lhe dava na condição de identidade como ser humano. Aí eu falei, você pode me apontar alguns que eu vou entrevistar essas pessoas? Eu fui entrevistar. Eles confirmaram tudo. Uns falaram, eu vou ficar até compulsória, porque eu, quando vou para lá e tento encontrar uma forma de viver que me faça humano, eu não consigo mais. Quer dizer, a identificação com o trabalho e a alienação era tal que, se deixasse um tempo livre para ela ia pedir um trabalho voluntário numa universidade particular até. Quer dizer, o grau de alienação e de naturalização desse trabalho era tal que eu volto, vou ficar até a compulsória, depois da compulsória, aí eu trabalho como voluntário. Até morrer. Já estava morta. O Carlos pode mentir, mas ele tenta ainda se divertir criando carpa, sabe? Ele fala comigo e fala assim, João, você precisa ver a carpa que eu comprei. Eu falei, que bom, Carlos. Tá bonito o aquário, né? O bonsai e tal. Nossa, tá maravilhoso. Ei, comprei uma carpa que você não imagina. Pesa 30 quilos. Tem 2 metros de comprimento. Eu falei, mas como é que cabe no aquário, Carlos? Não, estendi o aquário, não sei o quê, né? A última vez que eu estive aqui, estava o Sanfo aqui, lembram-se? E aí nós fomos almoçar na casa do Carlos. E o Sanfo é velho pescador de pegue-pague, né?
vai lá se divertir, é o jeito dele driblar o cotidiano, né? Esperei o Carlos sair e falei, ô Sanfá, dá uma olhada nessa capa aí. Ela pesa 30 quilos. Ele falou, se tiver 6 quilos é muito. Mas tudo bem. É uma forma de você encontrar brechas para tentar ser humano. Porque cada vez mais nós não percebemos que dia a dia a universidade e o nosso trabalho, da maneira que está sendo posto de fora para dentro. Produção de conhecimento não tem hora marcada para acontecer. Uma dissertação e uma tese não tem hora para acabar. Ela tem o tempo próprio dela, que é um tempo humano. Né? Agora, quando vem um tempo exógeno e a avaliação e a pressão, a pessoa pira mesmo. E pira de uma maneira muito complexa, porque ela se identifica tanto com aquilo que é não humano, que quando ela para de fazer aquilo, ela não consegue mais se humanizar. Que é o caso da moça. Você vou virar voluntária depois da compulsória. Né? E tem pessoas que conseguem. Valdemar Sade, por exemplo. Faz churrasco todo final de semana. Para 100 pessoas, ele gosta de fazer o churrasco. Não de comê-lo. Come também. Né? Vai dançar, vai nadar, dá parecer ainda, vai a bancas, mas sem aquele tempo de fora, é o tempo dele. Né? Ele conseguiu criar uma rotina de cotidiano que ele se humanize. Né? Ainda sobre essa questão da precarização. É óbvio. O que aconteceu? Antes não havia a compulsória. Ele podia morrer na universidade, no tempo dele, ia para a graduação, ia para a pós-graduação se queria, fazia pesquisa se queria, publicava uma coisa no tempo da produção, não no tempo econômico, que exige determinada produção. Ele não era o cara alienado. Depois inventaram a compulsória. Né? Quando inventaram a compulsória, foi no mesmo tempo em que a vida média do brasileiro teve um aumento muito grande, e, consequentemente, o professor também teve. E um pouco a mais acima da média, que o professor busca se cuidar, né, e tal. Ele tem algum acesso à cultura mais sistematizada que o ajuda a se cuidar. Ele está dançando, mas ele está se cuidando. Aí os 70 anos ficou uma idade obsoleta. O cara podia ter... Na Inglaterra, eu estive lá agora em fevereiro, 85 anos, o cara tem um gabinetinho dele lá, trabalha, faz o que ele quer, ninguém perturba o cara, respeita. Eu fui conversar com 2 deles, o Garrett Willis e o Robert Cohen, e os caras servem chá e tal. Sabe aquela coisa assim, que a gente se vê só em filme agora, meio vitoriana, né? Mas você vê que eles estão felizes. Né? 85 anos, o Robert Cohen veio ao Brasil agora para lançar uma coletânea. A filha dele fez materiais na UFSCar. Cara, de bem com a vida, sem arrogância, sem nada. Aí me encontro com o pessoal do Centro de Estudos sobre Educação Superior. Eles queriam saber sobre a educação brasileira. Eu fiz vários encontros com eles falando sobre isso. As pessoas só estavam tudo maluco. Um não saía do Oriente, o outro não saía do continente africano, África do Sul, das antigas colônias do Império Britânico. Né? A Universidade de Londres não se desvinculou ainda de aculturar essas ex-colônias. Né? O que explica um pouco o que aconteceu na África do Sul depois da queda do apartheid, depois que os negros, com Mandela, assumiram o poder. Né? Nesse livro tem uma homenagem a um
dos lutadores sul-africanos contra o neoliberalismo. Esse povo toma um poder e assume como naturalizada, é muito parecido com o lulismo isso daí. Né? A hegemonia da grande política neoliberal. E faz a pequena política, a hegemonia da pequena política. O que é fazer a hegemonia da grande política. Né? Mas voltando a essa questão dos colaboradores, é lógico, o cara está lá, mas ele não sofre mais. Agora, que há uma precarização, sem dúvida. E mais, tira o lugar do garoto que acabou de entrar, que está ávido para ser credenciado no programa de pós-graduação e não consegue. Temos uma última pergunta aqui da Agnes, né, também do doutorado. Ela parabeniza pela apresentação e a pergunta dela. Qual a sua opinião do trabalho docente nas universidades abertas do Brasil? As tutorias presenciais, à distância, etc. Um desafio no século XXI. Uma tendência, um caminho promissor para as universidades? Vamos voltar ao lulismo. Né? A expansão e a democratização da universidade pública no Brasil. Por onde se deu? Reúne UAB, consequentemente, EAD, né? Que não forma ninguém. Chamar educação à distância. Educação à distância é, no mínimo, não saber o que é educação no sentido mais à direita possível. O que se tem ali é aprendizagem à distância. Do que, centralmente, de maneira centralizada, foi definida que aquele invisível do Lula tem que aprender para poder ter aquele precário trabalho, se torna parte do precariado, ascende pelo consumo, se torna sujeito político e assume como projeto o próprio lulismo. Não dá tempo de eu fazer uma análise, mas eu tenho um texto, eu tenho um artigo na Revista Brasileira de Educação, logo que começou essa porcaria da EAD, nem tinha o UAB no horizonte ainda, em que eu analiso sobre o aspecto do exclusivamente gnosiológico e da articulação entre o ontológico e o gnosiológico, a formação humana na educação à distância. É um texto tanto denso, porque ele é mais teórico, né? Mas ali eu falei, agora pode vir o programa que vier por parte do governo nesta área, que eu sei como abordar esse pessoal. Porque aprendizagem, fazer alguém capaz, inteligente e assim por diante é uma coisa. Isso é o gnosiológico. Né? Agora, o que orienta o gnosiológico? É o ontológico. O ontológico está calcado no social. E, portanto, o que vai guiar o gnosiológico é a ética que foi construída na história de vida, na trajetória escolar e assim por diante. Ora, alguém nega que o Fernandinho Beiramar é inteligente? Que ele é um líder? Que ele é corajoso? E o caráter dele? No que toca, tomando como base um processo civilizatório. Cadê? A EAD, eu não estou olhando para você quando eu respondo a tua pergunta. Tampouco você vê a minha face, né, quando eu respondo. Há uma gestalt nessa nossa formação dupla. Eu me formo e você também, com esse diálogo, e todos nós que estamos aqui. Na educação à distância, esta dimensão, que é absolutamente humana, não existe. E quanto ao tutor, o tutor é um coitado. Primeiro porque o professor da UAB ou da EAD,
ele não tem nenhuma formação para trabalhar com esse tipo de instituição, ou, sei lá, desse treco aí, né? Então, o que ele faz? Ele coloca todos os textos como ele estivesse dando aula no curso presencial. Quem tem o contato com o aluno? O tutor, que tem que entender aquilo que talvez ele não saiba. Depois ele tem que ajudar o aluno que não sabe nada mesmo. Tanto que a evasão na EAD é somente daqueles que nunca fizeram a primeira graduação. Quem é que fica? Quem já fez uma graduação, ele faz a segunda, então ele tem as manhas da presencial. Ele tem a formação ontológica da presencial. Ou o aposentado, o engenheiro aposentado, que resolveu estudar literatura. Então ele vai fazer uma licenciatura em letras. Mas ele não está afim de ir à escola e tal. Então o que ele faz? Ele entra no computador lá um tempo, lê os livros e desfruta. É um hobby para ele. É o que predomina nos cursos de educação à distância. Então, o objetivo da expansão, da democratização para os invisíveis do Lula, para se tornarem ainda o trabalhador, a nova fração de classe que seria o precariado, nem esse objetivo essa porcaria atinge, tampouco reúne. Então, eu responderia dessa forma a tua pergunta. Mas estou aqui à disposição para a gente conversar mais sobre esse assunto. Tenho uma orientanda que está estudando especificamente isso. As consequências dessa nova modalidade que aparece na pública sobre o discurso da democratização e as consequências para o trabalho do professor e do tutor e uma avaliação de política do próprio programa. Ele não atinge os seus objetivos. Muito obrigado, viu? Muito Lembrando obrigado mesmo. que